Irmão, irmã, nosso curso sobre o Evangelho de São Lucas, módulo 5º, Ministério na Galileia, Lucas 4:14 a 9:50. Hoje, iniciando com a cura da sogra de Simão Pedro. Versículo 38. Nosso Senhor Jesus Cristo irá curar e irá expulsar o demônio. São duas realidades diferentes. Versículo 38. Recorde na aula anterior que o Senhor ensina em uma sinagoga em Cafarnaum e expulsa um endemoniado, um homem com o espírito impuro. Versículo 38. Saindo da sinagoga, entrou na casa de Simão. Versículo 38. Anastas de Apó de sinagogues, saindo, e aqui o saindo, ele coloca o verbo da ressurreição, Anastas, subindo, não é? Eiselten, eisten oikian Simonos. Ele vai à casa eisten oikian Simonos, que é o nome hebraico de Pedro, hebraico-aramaico de Pedro. A sogra de Simão, Pedro, estava com febre alta e pediram-lhe por ela. Então, sai da sinagoga, tinha tirado um espírito impuro de um homem lá na sinagoga, cidade de Cafarnaum. Ele se dirige à casa de Simão, que é Pedro. Lá, a sogra de Simão Pedro, aqui chama de Simão, estava com febre alta e pediram-lhe por ela. Ela estava doente, a sogra de Simão. Penterá de tu Simonos en sinerhomene pireto megale kai erotesan auton peri autes. Uma febre alta, pireto megalo, grande, megale, grande febre alta. E pediram-lhe por ela. Ele se inclinou. Em muitas curas o Senhor faz gestos. Tem cura que ele pega no doente, tem cura que ele cura à distância. Aqui ele se inclina. Ele se inclinou para ela, conjurou severamente a febre e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e se pôs a servi-los. Aqui, na cura, diferente do exorcismo, não tem todo o ambiente de violência, não tem espírito impuro. O verbo para curar é um, para expulsar é outro. Não tem manifestação de nenhum espírito. Simplesmente ele se inclina, conjura a febre, não é? E esta deixou a sogra de Simão, e ela se põe a servi-los. Versículo 39. Cai epistas epano autes, inclinando-se a ela, epetimesen to pireto, ele conjura, epetimesen to pireto, a febre, cai a feken auten, e liberta a mulher.
Pararrema de Anastasa diaconei autóis. De novo o verbo anastas. Ela se levanta e põe a servi-los. Nessa perícope, por 2 vezes, se fala o verbo levantar, que é o verbo da ressurreição. Significa que a cura que manifesta que o Senhor é Deus está ligada à cura, à ressurreição do Senhor. Agora, versículo 40, diversas curas. Depois da cura da sogra de Simão, o Senhor se põe a curar outras pessoas. Ao pôr do sol, versículo 40, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos, traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. O Senhor aqui na sogra, ele se inclina. Aqui ele impõe as mãos. É prática da igreja, no início da igreja primitiva, leia lá o livro dos Atos, também escrito por Lucas, que ao curar ou ao pedir a cura, os apóstolos impõem as mãos. É um sacramental na igreja católica. Impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Versículo 40. Dinotos de tu Eliu, ao pôr do sol, rapantes rossoi elron, astenuntas nossois oikilais egagon autus pros auton. Trazem todos os doentes atingidos de males diversos para ele, trazem a Jesus. Egagon autus pros auton. Trazem para ele, para Jesus. Quem? Os doentes que estavam lá. Eles trazem os doentes. Astenuntas nossos poikilais. Todos aqueles que estavam enfermos. Rapantes, todos. Rodeeni recastoauton tas reiras. E ele então impunha as mãos. Tas reiras, impunha as mãos. Recastoauton tas reiras. Ele impunha, coloca as mãos. Epiteis eterapeuen autus. O verbo para curar. Eterapeuen. Terapeu, então curava a eles, a todos aqueles que estavam ali. O verbo para curar é um, terapeu, para expulsar o demônio é outro. É muito importante, irmão, irmã, ter em mente que são 2 realidades distintas, porque existem teólogos hoje que dizem que não havia expulsão de demônio, tudo era cura. Se tudo é cura, por que o verbo para curar é um, terapeu, aqui está claro, e para tirar o demônio é outro. O demônio saía e tem toda aquela atmosfera de violência, de grito, do espírito que conhece o Senhor, e os verbos em grego são diferentes, é selten, para tirar, e terapeu, para curar. Então, são 2 realidades distintas. Por favor, não confundir. Confundir cura com expulsão do demônio, como muitos teólogos hoje querem ensinar de modo errado. Ele se inclinou para ela, isso era a cura da sogra. Também tem essa diferença que algumas curas ele faz um gesto, ou quase todas, né? Lá ele se inclina para a sogra
de Pedro, e aqui ele impõe as mãos. Impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Versículo 41 agora. De grande número também, agora vai relatar a expulsão. Mais uma diferença. De grande número também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus, em tom ameaçador, porém ele os proibia de falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Com a expulsão, então, nesse episódio aqui, ele cura e expulsa o demônio. Está clara a diferença. Na cura é tudo tranquilo, pacífico. Na expulsão dos demônios, eles gritam e eles conhecem quem é nosso Senhor. E o verbo para curar é um, e o verbo para expulsar é outro. Versículo 41. Exerretor decai daimonia. Daimonia é chamado o espírito daimonia, o espírito impuro, a catarto, o diabolos. Para cura não tem um demônio, tá? Apopolon de muitos, kraugatzonta, gritando, kailegonta rote, e dizendo: Se ei horios tu Theu, tu és o Filho de Deus. Kai epitimon, uk eia altalalém, ele os proibia de falar. Rote edeisan, ton riston auton einai, ele os proibia de falar. Versículo 41, pois eles conheciam, não de um modo pleno, mas sabiam quem era o Cristo, que ele era o Cristo. Reston, rote edeisan, porque conheciam, ton riston auton einai, ele ser o Cristo. Christos, aqui está no acusativo, Riston, é o ungido de Deus, o escolhido de Deus. O Senhor é Cristo, Jesus Cristo, o ungido, o escolhido. Os demônios fazem toda uma algazarra, gritam, eles são nominados demônio, diabo, espírito impuro, e saem. Na cura não tem todo esse barulho, toda essa algazarra. Versículo 42. Jesus deixa secretamente Cafarnaum e percorre a Judéia. Ao raiar do dia, então, o episódio anterior inicia ao pôr do sol. Agora, no dia seguinte, raiando o dia, no início do dia, saiu e foi para um lugar deserto. Jesus, em Lucas e nos outros sinóticos, ele se dirige a um lugar deserto para orar. Ele não ficava só com a multidão, ele se isolava para orar ao Pai, para estar com o Pai. O deserto também é local de tentação e é local de encontro com o Senhor. As multidões puseram-se a procurá-lo e, tendo-o encontrado, queriam retê-lo. Ele curou, expulsou os demônios, se retirou, mas as multidões não o deixavam em paz, iam atrás do Senhor, impedindo-o que as deixasse. Hoje aconteceria a mesma coisa. O Senhor aqui curando, tirando o demônio, ensinando, perdoando o pecado, todos vêm, todos viriam para ele. Ele, porém, lhes disse: mas o Senhor adverte aquela multidão e nos adverte também. Devo anunciar também a outras cidades a boa nova do reino de Deus. Vejam bem, aqui
esse anúncio da boa nova está ligado, relacionado aqui, à cura e à expulsão dos demônios. É assim que o Senhor manifesta o seu poder, curando e expulsando o demônio. Devo anunciar também a outras cidades a boa nova do reino de Deus. E o reino é de Deus, não é só nosso. Hoje tem uma tendência na igreja e alguns da igreja de anunciar só um reino terreno. Eu não posso anunciar o reino terreno. Eu tenho que anunciar o reino de Deus. E aqui, esse anúncio do reino de Deus está relacionado, o anúncio, com a cura e a expulsão do demônio. Pois é para isso que fui enviado. O Senhor foi enviado pelo Pai para anunciar a boa nova do reino de Deus, e ele anuncia essa boa nova, ou inicia o anúncio da boa nova, expulsando o demônio e curando. E pregava pelas sinagogas da Judéia, não só Cafarnaum, não só na sinagoga do norte, Galileia, mas em todas ou nas sinagogas da Judéia. Nós não podemos reter nosso Senhor para nós. Ele vai anunciar em todas as sinagogas da Judéia. O Senhor veio para anunciar para todos, no início, para os judeus. Cai em Querisson, ele anunciava estas sinagogas nas sinagogas des Judaias da Judéia, não só em Cafarnaum. Claro que aquela gente lá em Cafarnaum queria que ele ficasse ali, mas o Senhor veio para anunciar em toda a Judéia, e depois os discípulos anunciarão em todo o mundo conhecido. Agora, capítulo 5. Vocação dos 4 primeiros discípulos de Jesus. Certa vez em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, além de curar, além de expulsar o demônio, o Senhor ensina. O povo quer escutar a palavra de Deus, e ele é a palavra de Deus encarnada. Leia João 1,14, leia todo o prólogo do Evangelho de João. Onde o Senhor está, sempre tem uma grande multidão para escutá-lo, e porque ele curava e tirava o demônio. À margem do lago de Genezaré. Aqui de novo ele retorna ao norte, ao lago de Genezaré, segundo uma leitura narrativa de Lucas. Viu 2 pequenos barcos, então retornando lá, ele vê 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Deixou a Judéia, retorna à Galileia, vê 2 pequenos barcos. Ele irá chamar pescadores para o anúncio do reino, para o anúncio, para a messe, para o anúncio do reino. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Então, retorna a Cafarnaum, porque um desses aqui é Pedro, vê 2 barcos e os pescadores desembarcados na praia, que é um grande lago,
subindo num dos barcos, ele então sobe num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava de barco as multidões. Retorna a Cafarnaum, vê 2 barcos, um é de Pedro, tinha uma grande multidão. Ele entra, ele sobe num dos barcos, que é o de Simão, por enquanto chama de Simão, que é o nome hebreu dele, o arameu. Pede que se afaste um pouco da terra, senta-se, porque o doutor, o mestre em Israel, ele ensina sentado, e sentado ele ensina do barco as multidões, também porque tinha uma grande multidão ali. Então ele entra no barco, senta-se, todos podem ver, e dali ele ensina a multidão. Catissas, sentando, de ectu ploio, no barco, edidasken, ensinava tus orlos, a multidão. É característica também de Lucas. Jesus em Lucas ensina, cura e expulsa o demônio. Quando acabou de falar, disse a Simão. Então ensinou a multidão, acabou e diz: a quem? A Simão, que será escolhido Pedro, Papa da Igreja. Faze-te ao largo, entra no lago, lançai vossas redes para a pesca. Mandou Simão pescar. Simão respondeu: Mestre, disse bem. Jesus é o mestre, o didáscolos. Trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar. Então, eles tinham ficado toda a noite pescando e não tinham pegado nada, nem um peixe. O Senhor tinha chegado, visto os 2 barcos, visto Simão, entrou no barco, sentou, porque o mestre ensina sentado. Depois de ensinar aquela grande multidão, ordena a Pedro entrar no lago, estava na margem, entrar em águas mais profundas e pescar. Simão diz: nós ficamos a noite toda e não pescamos nada. Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas porque mandas, lançarei as redes. Pedro, Simão, ele obedece ao Senhor. Pide to remati su halasso ta dictua. Mas segundo tua palavra, remati, rema, palavra, eu lançarei as redes. Obediência de Pedro. Pedro, que não é ainda Pedro, é Simão. Mas aqui podemos refletir, quando a igreja obedece o Senhor, igreja na pessoa de Pedro, pescará, terá abundância de fruto de peixe. Fizeram isso, versículo 6, e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Vejam bem, tinham ficado toda a noite sem pegar nada. O Senhor mandou entrar em águas mais profundas, está mandando hoje. Quando João Paulo II foi escolhido Papa, ele disse isso: não tenham medo e entrai em águas mais profundas. A igreja precisa entrar em águas mais profundas na obediência ao Senhor. Sempre na obediência ao Senhor. Aí irá pescar. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco, eram 2,
para virem em seu auxílio grande quantidade de peixes por causa da obediência. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. Tamanha quantidade de peixes por causa da obediência de Simão. À vista disso, quando Pedro viu isso, Simão Pedro, aqui já é Simão Pedro, até então era Simão, une os 2. O Senhor irá escolhê-lo para ser a pedra, Pedro, pedra da igreja. Atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Pedro, vendo isso, tinha pescado a noite toda, não tinha pegado nenhum peixe. Quando o Senhor terminou de ensinar, mandou ele entrar no mar, em águas mais profundas, ele obedece e enche 2 barcos de peixes, por causa da obediência. Então, à vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Aqui eu penso que Pedro poderia ter dito: aproxima-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Porque eu sou pecador. O Senhor veio para os pecadores, tirar o pecado dos pecadores. Mas Pedro diz isso porque, diz aqui o versículo 9, o espanto, com efeito, se apoderara dele, de Pedro e de todos os que estavam em sua companhia. Eles estavam espantados, assustados com aquela quantidade de peixes que eles tinham recolhido por causa da obediência. O espanto se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, dos dois que estavam nos barcos, 2 barcos, aqueles que estavam nos 2 barcos, por causa da pesca que haviam acabado de fazer. Estavam então muito espantados. O Senhor agora faz um sinal para eles, para aqueles que estão nos barcos, na barca, na igreja. O Senhor curou a sogra do Simão e agora faz um sinal para os que estão na igreja, que estarão na igreja, que estão nos barcos. E por causa da pesca que haviam acabado de fazer, e também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Então, o espanto com efeito se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia por causa da pesca que haviam acabado de fazer. E também, de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, estavam na outra barca. Todos estavam espantados. Então, são aqueles que estavam na barca de Pedro, como na barca de Tiago e João. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. Doravante serás pescador de homens, por causa da obediência. Ele escolhe Simão. Não tenhas medo. Doravante, de hoje em diante, serás pescador de homens, não só pescador de peixes. Pedro irá anunciar o reino de Deus, irá anunciar o evangelho. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Quem? Pedro, Tiago e João e André, que estava ali com Pedro.
segundo os outros evangelhos sinóticos. Eles deixam tudo por causa desse sinal. Pedro pede que o Senhor se afaste, porque ele é um pecador. Na verdade, deveria ter dito: se aproxima, Senhor, aproxima-te de mim, porque eu sou um pecador, porque o Senhor veio perdoar os nossos pecados. Kai katagagontes ta ploia epitengen afentes panta ecolutesan auto. Ecolutesan auto. Então, reconduzidos os barcos à terra e taploia, reconduziram taploia os barcos epitengen à terra, deixando tudo, afentens panta, afentens se libertando de tudo, eles o seguiram. Ecolutesan auto. Seguiram a ele, eles o seguiram. Eles deixam tudo para seguir Jesus. Aqui o convite vai para todos nós. O barco era o meio de vida deles. Eles deixam tudo, entram em águas mais profundas por obediência, pescam. Quando nós deixamos tudo e obedecemos ao Senhor, nós nos tornamos não somente pescadores com o nosso trabalho terreno, mas pescadores de homens evangelizadores. Mas precisamos, para colher fruto ou peixes, precisamos obedecer e largar tudo. Assim o fizeram Simão e aqueles que ali estavam com ele. Agora, cura de um leproso. Então, todos esses fatos, cura, expulsão, essa quantidade de peixes, o Senhor está fazendo sinais. Sinal é uma palavra que está no Evangelho de João. Está fazendo prodígios, milagres, portentos, que é a linguagem dos sinóticos. E está ensinando. Estava ele numa cidade, aqui não diz qual é a cidade, quando apareceu um homem cheio de lepra. A lepra era uma doença impura. Tornava o doente impuro. Ele não podia entrar na cidade. Quem contraía lepra não podia conviver com as outras pessoas na cidade ou nos povoados. Ficavam fora. Vendo Jesus, quem? O leproso. Aqui não diz, qual é a cidade ou povoado. Provavelmente, acabei de dizer, era ao entrar ou ao sair, porque eles não podiam conviver em uma cidade. Vendo Jesus, o leproso, caiu com o rosto por terra e suplicou-lhe. Ou então ele entrou na cidade porque ouviu falar de Nosso Senhor e queria ser curado. Vendo Jesus, ele vê Jesus, cai com o rosto por terra e suplica ao Senhor. Cai egeneto ento eina auton enmia ton poleon, em uma das cidades. Cai idu aner, um homem, pleres lepras, pleno de lepra, cheio de lepra. Idonde ton Iesum, vendo Jesus, person epi prosompon, ede eten autor lego, ele vem até o Senhor e cai com o rosto por terra. Person epi prosompon, rosto, ede eten autor, ele cai com o rosto por terra e diz, Kyrie, chama o Senhor de Senhor Kyrie.
anteles dinasai me catarissai, purificar-me, ele quer ser purificado. Tu tens, se queres, isso aqui é muito bonito, se queres, tens poder para purificar-me. Olha o que ele diz. Kyrie, Senhor, si, teles, queres, dinasai, tens o poder, podes, a mim, catarissai, purificar, curar. Mas no caso da lepra era purificação. Ele queria ser purificado, mas ele coloca tudo nas mãos do Senhor. Se tu queres. Quando nós pedirmos, ou ao pedirmos alguma coisa ao Senhor, nós devemos fazer essa oração e não exigir a cura. Muitas vezes exigimos que eu quero ser curado, eu quero isso, eu quero aquilo. Não podemos exigir. Senhor, se tu queres, porque se eu digo se tu queres, então coloco tudo nas mãos do Senhor. É Ele quem decide a hora da cura e se eu devo ou não ser curado, porque tem doença que me levará mais próximo dele. Quem sabe se é através de uma doença que eu vou me converter, ou que eu irei ressuscitar, se ela me levará logo para o Senhor. Então é melhor pedir assim: Senhor, se tu queres, lança tudo nas mãos do Senhor. Se tu queres, cura, purifica. Se queres, tens poder, só o Senhor tem poder para purificar-me, diz ele. Ele estendeu a mão, Jesus, e tocando-o, disse. Lá ele se inclina para a sogra do Simão, não é? Depois ele põe as mãos aqui, ele toca o doente, toca o leproso, e ninguém podia tocar em um leproso, porque poderia contrair a lepra, mas o Senhor não contrai lepra. Ele tocando no leproso, ele não contrai a doença, ele cura a lepra, porque ele é Deus. Aqui o poder, ele demonstra o poder, toda essa sequência narrativa para falar do poder de Jesus. Ele tem poder. O Cristo, Jesus Cristo em Lucas tem poder. No início ele demonstra o poder. Cura, expulsão do demônio. Multiplica o peixe, depois multiplicará o pão e o peixe. A multiplicação do peixe aqui é nessa pesca. Então, todo esse ambiente de cura, que ainda alguns teólogos procuram esvaziar a cura, dizendo alguns, não, multiplicação de pães não existiu, foi só uma partilha, não foi. Teve a multiplicação. Porque o Jesus dos sinóticos, ele faz milagres. Não podemos esvaziar a leitura de Deus com as nossas interpretações humanas, como fazem alguns teólogos. Temos que ler o texto e procurar interpretar o texto de modo fiel e digno, e não esvaziar todo o conteúdo do texto de acordo com aquilo que a gente acha correto ou não. Temos que anunciar o reino de Deus na terra e não simplesmente lutar pelo reino da terra. Cuidado. Ele estendeu a mão, então Nosso Senhor estende a mão e tocando-o, tocou no leproso. Ele não contrai a lepra, como diziam os judeus, né? Com medo de contrair, não poderia tocar. Ele toca. Disse: eu quero ser purificado. O Senhor então cura
purifica aquele leproso. Legon, dizendo, telo, quero, cataristete, cataristeti, ser purificado. É no imperativo, é numa ordem. É uma ordem. O Senhor dá uma ordem. Cai, ecteinas, tenreira, ele toca no doente, né, com a mão, aqui é bem claro. Repsato, autu, ele toca. Legon e diz, ele estende a mão. Ecteinas, estendeu a mão. Ecteinas tenreira, autu, ele estende a mão dele, né? Epsato, e toca no doente, falando, eu quero ser purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Na hora, o Senhor cura, é pelo toque? Não, pela palavra. Quando ele fala, ele é a palavra que cura. O que cura é a palavra do Senhor. A palavra de Deus cura. Essa palavra de Deus, ela cura. Ela tem o poder de curar, porque o Senhor é a cura. Não podemos esvaziar o relato das curas. Existiram? Existiram. Apesar de certa teologia, ou certas teologias hoje, as curas existiram. O Senhor tem o poder de curar. No anúncio do reino de Deus, ele curou, expulsou o demônio, multiplicou, aqui em Lucas, os peixes e ensinou. Esse é o Jesus de Lucas. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Aqui tem algo novo. O Senhor ordena ao leproso que não contasse a ninguém aquela cura. Ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Kai autos parengelen, autor mendeni, ninguém eipen. Mendeni eipen, que a ninguém dissesse. Ordenou. Vai, porém, e ordenou também, mostrar-te ao sacerdote, porque todo leproso curado, para entrar na cidade e conviver na cidade, tinha que antes mostrar-se ao sacerdote, para que o sacerdote visse que ele estava curado. Aí então autorizava o retorno dele na vida da cidade. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferece por tua purificação, conforme prescreveu Moisés, para que lhe sirva de prova. Ele teria também que oferecer um sacrifício pela purificação, segundo prescrito na lei de Moisés. Então o Senhor ordena que ele não diga nada a ninguém e que ele vá mostrar-se ao sacerdote e oferecer um sacrifício de purificação, ou pela purificação, segundo prescrito na lei de Moisés. Então o Senhor aqui segue a lei de Moisés. Em certas ocasiões ele vai além dessa lei, ele interpreta essa lei. Aqui ele manda o leproso seguir a lei, leproso curado, seguir a lei de Moisés. Então, o Senhor ordena ao que tinha sido leproso e agora purificado, que não diga nada a ninguém, que vá mostrar-se ao sacerdote e oferecer pela purificação um sacrifício, conforme prescreve Moisés, para que lhe sirva de prova. Versículo 14. Kai autos parengelen, automedene eipen, não dizer nada a ninguém. Alá, mas, apelton, dexon seauton to hierei,
mas deve se apresentar hierei ao sacerdote. Kai prosenenken peritu katarismu su katos prosetaxen muses, mas oferecer algo, aquilo que está previsto na lei de Moisés, deve seguir a lei de Moisés, no caso de uma cura de uma lepra. Eis martirion autóis, martírio em testemunho para eles, aqui ele coloca como prova para eles, mas é mais do que uma prova, como testemunho, para testemunhar que ele tinha sido curado da lepra, para testemunhar que ele estava purificado, que devia seguir a lei de Moisés. Aqui Nosso Senhor ordena ao leproso curado que ele siga a lei de Moisés. A notícia a seu respeito, porém, difundia-se cada vez mais. Tinha proibido de falar. Quanto mais ele proíbe de falar, mais a notícia se espalha. Difundia-se cada vez mais e acorriam numerosas multidões, cada vez mais gente vem até Nosso Senhor para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Não só ouvir, mas ser curada a multidão das suas enfermidades. Jesus em Lucas cura. A cura é um dado do Evangelho de Lucas. Não se pode esvaziar esse anúncio. Jesus em Lucas cura. E a cura é importante no relato do Evangelho de Lucas. Serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, permanecia retirado em lugares desertos e orava. Ele queria se esconder, né? E se escondia, ia para lugar deserto para orar. O deserto é local de oração. Em Lucas, isso é enfatizado. Jesus, em Lucas, se recolhia em lugares isolados. Autos der en hipohoron em tais eremos, deserto. Ele ia para lugares desertos, cai procel homenos, e orava. Jesus em Lucas ora. Nós também devemos orar. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja vossa força. Fiquem em paz com o Senhor e com Maria.